Esse é um momento decisivo para os preços das criptomoedas. Estamos vivendo 3 grandes eventos nessa semana. Primeiro, a reunião do Federal Reserve, que já aconteceu e que muito provavelmente vai afetar os preços das criptomoedas, não só agora, mas também no futuro. Segundo, o acordo comercial entre Estados Unidos e a China no final dessa semana. E terceiro, que é possivelmente o aumento da liquidez do mercado. Então fica com a gente até o final, porque esse vídeo é super importante para você entender os movimentos do mercado cripto e avaliar com responsabilidade se faz sentido você aumentar sua posição de forma consciente. Então já deixa seu like e se inscreva nesse canal para ficar ligado nesse mundo de criptomoedas. Então vamos começar falando sobre o primeiro ponto. Na reunião do Federal Reserve, tivemos um corte na taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25%, que era inevitável, especialmente depois dos dados do IPC, que é o índice de inflação dos Estados Unidos. E esse índice teve uma pequena queda, e isso basicamente significa que, na visão de parte do mercado, não há tanta razão para o Federal Reserve manter as taxas de juros tão altas e possivelmente fazer pelo menos mais de um corte até o final do ano. O que vimos do IPC na última semana é que qualquer incerteza em torno não apenas da reunião do Fed, mas também da reunião de dezembro, diminuiu após esse relatório. O mercado entende que há menos motivos para os juros continuar tão alto. Isso porque esse aperto monetário é ruim para os mercados em geral, Ele diminui a liquidez em renda variável, então uma flexibilização quantitativa tende a ser vista como positiva para os mercados. Não somos tão fãs de olhar gráficos, mas olha isso aqui como é interessante mostrar para vocês. Esse é o total de ativos que o Fed, e como vocês podem ver, nos últimos anos e meses, ele tem diminuído. Ou seja, eles estão vendendo ativos no mercado, diminuindo o total de ativos detidos pelo Fed. E o que isso ajuda nos preços? Bom, basicamente, se eles começarem a reduzir esse ritmo de venda e, na prática, voltarem a comprar mais do mercado ou simplesmente deixarem de enxugar a liquidez, isso indica que eles podem estar prestes a parar esse aperto, e a maioria das pessoas não perceberam isso. Há algumas semanas, o regime de reservas dos Estados Unidos provou ser altamente eficaz, proporcionando um bom controle na taxa de políticas monetárias em uma ampla gama de condições econômicas desafiadoras, ao mesmo tempo que promove a estabilidade financeira e também apoia um sistema de pagamentos resiliente. Sem falar o economês, essa oferta abundante de reservas garante liquidez adequada no sistema bancário e também o controle da taxa de política monetária é alcançada por meio da definição das taxas administradas, juros sobre saldos de reservas e também a taxa de recompra do overnight, que é um acordo de recompra com prazo de um dia. Então tudo isso está prestes a mudar de rumo em relação ao aperto monetário, passando para algo mais flexível pela primeira vez em anos. Além disso, existe também a expectativa de que quando o mandato atual do presidente do Fed terminar, possa haver uma mudança de liderança com um perfil ainda mais favorável à flexibilização monetária. Então isso, junto com a combinação de outras coisas, é uma das melhores configurações macroeconômicas para criptomoedas que vimos em muito tempo. Então soma com o que o Fed está fazendo com o segundo ponto. Já tivemos uma liquidação forçada de alavancagem, Existe também a expectativa que a próxima liderança do Fed seja vista com uma mais aberta à liquidez. Parte do mercado enxerga uma postura cada vez mais hostil de reguladores em relação à cripto. Há também sessões no Congresso sobre uma estrutura mais clara para o mercado de criptoativos. Essa é uma das melhores configurações para criptomoedas que já vimos. É por isso que existe o potencial para a maior rotação de liquidez de todos os tempos. E falaremos sobre isso também. Mas a grande questão aqui se é tão óbvio se a configuração para as criptomoedas é tão otimista, por que não estamos nos movendo mais rápido? Porque a gente não está vendo o mercado subir com ainda mais força. Bom, sim, o Bitcoin subiu no acumulado do ano, o Ethereum subiu no acumulado do ano. Bitcoin e Ethereum tiveram um bom desempenho, mas de fato poderiam ter um desempenho ainda melhor. As altcoins definitivamente poderiam ter um desempenho melhor. Então o que está nos impedindo, na nossa opinião, são as incertezas. Com um dos maiores eventos macroeconômicos previstos para essa semana, que já aconteceu no caso, é o acordo entre Estados Unidos e China. Essa semana provavelmente veremos pelo menos uma extensão da trégua comercial que está em vigor e que expira em 10 de novembro, com os Estados Unidos efetivamente removendo a ameaça de uma tarifa adicional de 100% da mesa, aparentemente em troca de Pequim atrasar e revisar suas restrições de exportação recentemente anunciadas relacionadas a minerais críticos e terras raras.
O secretário do Tesouro também disse que a China retomará suas compras de soja americana, mas aí não temos confirmação de quanto e com rapidez isso será feito. Acho que vale a pena mencionar também que ouvimos o presidente Trump no Air Force One hoje cedo dizendo aos repórteres que a investigação da seção 301 recentemente iniciada sobre as obrigações de compra da China, incluindo produtos agrícolas como a soja do acordo comercial da primeira fase, poderia ser completamente descartada, dependendo de como essas negociações com Xi Jinping se desenrolarem. Agora existem alguns outros pontos que estamos até observando, tá? Mas tudo o que acabamos de escrever é que, na verdade, um recuo da recente escalada das últimas semanas. Por conta disso, o mercado está otimista, mas também cauteloso. E obviamente, se eles chegarem a um acordo e ele for mantido, e este for o fim da guerra comercial com a China e as tarifas voltarem a cair, os mercados eles podem ficar extremamente otimistas e isso pode levar a uma alta significativa. Mas acho que o principal fator que impede os crescimentos das criptomoedas, especificamente, e nós vamos explicar o porquê, é a incerteza. Todos os mercados odeiam certeza. Se for uma boa notícia, obviamente isso costuma ser visto como um sinal de alta, e o mercado consegue precificar isso. Mesmo que seja uma má notícia, o mercado também consegue precificar, porque sabe o que esperar, mas essa incerteza não é boa para os mercados. Por exemplo, mesmo que o Trump anunciasse depois daquele jantar que o acordo está fechado, as criptos ainda poderiam cair no curto prazo. Isso já aconteceu alguns meses atrás, tá? Lá em junho, meses depois disso também, e até antes, onde as criptos despencaram. Há uma semana e meia tivemos um dos maiores eventos de liquidação que as criptomoedas já viram. Isso porque foi quando Trump tweetou sobre a imposição de tarifas de 100% sobre a China, apesar de no dia anterior ter dito que as coisas estavam indo bem. Isso foi o que ele disse no dia anterior, para incentivar a produção independente de minerais críticos. E o interessante aqui é que ele fez isso na noite de sexta-feira, depois do fechamento dos mercados tradicionais. Então a única coisa que ficou aberto era as criptomoedas. E é por isso que os investidores em criptomoedas estão otimistas, mas ao mesmo tempo cautelosos e muito cautelosos, com essa reunião entre Trump e Xi Jinping que aconteceu na quinta-feira do dia 30 de outubro. Não teve nenhum grande anúncio na sexta-feira e mesmo assim qualquer um deles pode dizer algo oposto um dia depois, no fim de semana, né? Quando apenas as criptomoedas estão abertas. E entendendo a configuração técnica, as criptomoedas estão bem na beira de um possível mercado de alta ou de baixa agora. Com aquela última grande queda que vimos há cerca de uma semana e meia, caímos de volta para a média. Igual tivemos no dia da libertação, né, quando o mercado viu uma queda, ou que para alguns investidores é visto como um momento interessante para recomprar depois de uma correção, depois do halving do Bitcoin, ainda antes da eleição presidencial. Isso aqui é análise de cenário de mercado, não é recomendação direta de compra ou de venda, tá? O fato é que o mercado continua em alta e muita gente segue a ideia de que a tendência é sua amiga. Se os Estados Unidos e a China influenciarem os mercados com suas postagens nas redes sociais e cairmos, né, por um período significativo, então estaremos em um mercado de baixa confirmado. O que a gente gostaria de ver aqui é que mesmo que haja uma queda ou correção no curto prazo, nós mantenhamos acima da média de 50 semanas para passar algum tempo nisso, antes das criptos voltarem a subir novamente, né, permitindo que essas médias móveis se ajustem, assim como já vimos. A gente já sabe que isso está chegando e isso nos leva, é claro, ao momento mais decisivo para as criptomoedas. E o que queremos dizer com isso é que nós vemos muito potencial para a maior rotação de liquidez de todos os tempos, não só para o Bitcoin, mas também para as temporadas de altcoins. Muitas pessoas estão falando para vender, mas agora nós vemos esse momento com muita oportunidade, sendo possivelmente uma das maiores oportunidades do mercado. Lembrando sempre, né, que criptomoeda é um mercado de risco elevado e extremamente volátil. Tem muitas criptos que têm todo um propósito por trás, e se você souber estudar projeto, tecnologia, liquidez, timing e uso real, existem potencial de valorização relevante, mas é importante dizer com toda clareza, você pode perder dinheiro, nada aqui é promessa de resultado ou garantia de lucro. Exatamente, tá? Eu acho que no próximo ano as criptomoedas podem oferecer oportunidade de crescimento de patrimônio de longo prazo, como já aconteceu em ciclos anteriores, mas obviamente toma cuidado com os falsos discursos, nem tudo pode ser uma oportunidade.
E se você quer saber como analisar uma cripto, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo sobre isso, te mostrando critérios básicos de análise para você conseguir avaliar sozinho. Isso é educação financeira, não é uma recomendação individual. Caso você goste de vídeos como esse, você vai adorar esse vídeo aqui.